Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma jornada pedagógica da educação escolar do campo, das águas e das florestas. E a Secretaria de Estado de Educação e Desporto tem a honra de estar fazendo esta formação específica para essas escolas, considerando que a gente tem as nossas escolas que estão funcionando com calendário específico, diferenciado e que atendem às particularidades dessa modalidade. Então, em nome da nossa secretária de Educação, secretária Arlete Mendonça, e da nossa secretária pedagógica, secretária Georgette Borges, eu cumprimento a todos vocês que estão aí do outro lado, assistindo a essa nossa jornada. Eu sou o professor Maílson Rafael Ferreira, estou como diretor do Departamento de Políticas Educacionais para a Diversidade, onde está incluída dentro do nosso escopo a coordenação da educação do campo, das águas e das florestas, que preparou para vocês uma série de orientações, mostrando como deve funcionar o ano letivo 2026, como é que vocês vão fazer o cumprimento do calendário que foi devidamente aprovado pelo Conselho de Educação, trazendo as novidades da modalidade, como trabalhar a nova matriz, a estrutura, a proposta curricular específica dessa modalidade tão importante que é a educação escolar do campo, das águas e das florestas. E para esse ano a gente vai ter uma série de outras novidades que a gente vai estar levando para vocês gradativamente, considerando que a gente está hoje implementando a nova Política Nacional da Educação Escolar do Campo, das Águas e da Floresta, que é o novo Pronacampo. Então, a gente vai estar levando aos poucos essas novidades para vocês e a gente vai estar investindo no fortalecimento da nossa modalidade, respeitando as características particulares de cada indivíduo do campo, cada indivíduo que é ribeirinho, de cada indivíduo que mora em contato com as florestas, com essa interação que tem diferenciada em relação a outros estudantes da nossa região, do nosso estado, né? Somos um estado vasto, rico de cultura, rico de tradições que a gente tem que respeitar e tem que levar a educação de uma forma que concilie o conhecimento tradicional com aquilo que está previsto dentro da legislação educacional. Então, eu desejo a vocês uma ótima jornada pedagógica, que o ano de 2026 seja um excelente ano letivo e que a gente consiga avançar cada vez mais com essa importante modalidade para a gente, que é a modalidade das escolas do campo, das águas e da floresta. Um grande abraço e a gente se encontra por aí. Olá, sou Itanagé Cardoso, do Povo Munduruku, professor e técnico da Gerência de Educação Escolar Indígena da SEDUC. A gerência é vinculada ao Departamento de Políticas Educacionais para a Diversidade. E nós estamos aqui para a nossa Jornada Pedagógica 2026, com o tema Práticas Pedagógicas, Desafios e Caminhos para uma Educação com Equidade e Resultados. Me chamo Cristina Canuto, pertenço ao povo Baré, também faço parte da equipe da Gerência de Educação Escolar Indígena. Estamos aqui para contribuir com essa jornada pedagógica. A nossa jornada específica da educação escolar indígena tem como tema o diálogo intercultural, construindo práticas pedagógicas para equidade educacional em escolas indígenas. Aí poderiam perguntar, mas o que é equidade? E qual é a diferença entre equidade e igualdade? A igualdade são as mesmas oportunidades, né, que são oferecidas para as pessoas, né, exercerem determinado trabalho. A equidade vai além. A equidade não só oferece as mesmas oportunidades, mas também procura fornecer as mesmas condições para que nós possamos alcançar um determinado objetivo. E é com esse sentido que a palavra equidade vem alimentar as nossas esperanças na construção de uma sociedade mais justa, porque no final das contas, a palavra equidade é justamente isso, a justiça social. A jornada pedagógica específica surge, né, do compromisso com uma educação pública que reconhece e valoriza as diversas culturas presentes nas comunidades indígenas. Como já disse,
o nosso tema, Diálogo Intercultural Construindo Práticas Pedagógicas para a Equidade Educacional em Escolas Indígenas, pretende refletir sobre os princípios, né, da educação escolar indígena, seus marcos legais, sua organização curricular na rede estadual e suas práticas pedagógicas exitosas. Esse é o nosso objetivo, de refletir sobre, né, essa nossa educação escolar indígena. E para refletir, claro, sobre essa educação, nós não podemos deixar de considerar os nossos princípios da educação escolar indígena. Um primeiro princípio, e esses princípios estão na Resolução 05 de 2012, é uma resolução que todo professor de educação escolar indígena tem que conhecer, obrigatoriamente, né? Os princípios da educação escolar indígena. Um desses princípios é a igualdade, a diferença, a especificidade, o bilinguismo, o multilinguismo, a organização comunitária, a territorialidade e a interculturalidade. Nós sabemos que a nossa região ela é muito complexa e são mais de 64 povos. Agora esse censo do IBGE foi para nossa reflexão, né? Surgiram muitos povos nesse momento atual e precisamos fazer essa reflexão para nossa realidade indígena. E aqui temos algumas informações, né, para a gente refletir. O diálogo deve considerar o modo de vida, né, dos povos indígenas, e essa consideração do modo de vida das populações indígenas ela é assegurada na Constituição de 1988. Aí vocês estão observando a Constituição Federal de 1988, existe inclusive uma seção específica para tratar da realidade indígena, dos povos indígenas. Nós temos a Convenção 169 da OIT, que é um documento também importante, que nós devemos observar, devemos ler, para que nós possamos nos apropriar, né, dos nossos direitos, dos nossos povos indígenas. Em 1991, nós tivemos aí o decreto, né, 26, que trata da educação indígena no Brasil. Em 2009, nós tivemos a lei, o decreto 6.861 de 2009, que tratou dos territórios etnoeducacionais, que a gente vai falar um pouquinho também. Em 2012, nós tivemos a Resolução 05. Essa resolução é obrigatória para que todos nós tenhamos essa noção dos nossos direitos. Uma resolução que, inclusive, orienta e embasa diversos documentos da nossa educação escolar indígena. Outro documento importante, e esse é um grande documento também importante, é a LDB. A LDB de 1996, esse documento que orienta toda a educação escolar indígena na nossa região, ela tem no seu fundamento justamente aqueles princípios que já citamos aqui, da educação escolar indígena. Em 1999, nós tivemos as diretrizes nacionais para o funcionamento das escolas indígenas. Em 2008, a Lei 11.645, que torna obrigatório o estudo das culturas afro-brasileiras e indígenas nos sistemas de ensino. E essa é uma lei importantíssima para que possamos avançar com a nossa equidade, né? Outra lei também, decreto no caso, que eu já comentei, recentemente vem orientando a nossa educação escolar, é a Lei 14.945, que discorre sobre a Política Nacional do Ensino Médio e estabelece 2.400 horas para a formação geral básica e 600 horas para os itinerários formativos. Essa configuração no nosso sistema educacional, portanto, veio a partir de 2024 e estamos, inclusive, atuando para que possamos tornar esse currículo, né, essa configuração cada vez mais atrativa para os nossos estudantes nas escolas. E em 2025, mais recentemente, veio aí a Portaria 539 de 2025, né, que institui a Política Nacional de Educação Escolar Indígena nos territórios etnoeducacionais, visando fortalecer a organização
e a oferta de uma educação bilíngue específica, valorizando os processos próprios de aprendizagem indígena. Nós vivemos hoje essa política dos territórios etnoeducacionais, ela foi agora, é recente, né? É uma política que pretende alcançar a equidade, né? Nós temos nos territórios etnoeducacionais agora os agentes, né, os articuladores, os coordenadores subnacionais, todos nós em diálogo, em conversas, para que possamos monitorar o que está acontecendo na nossa educação escolar indígena e, assim, planejar com mais cuidado os nossos passos dentro da educação escolar indígena, né? E nesse processo todo, claro, nós organizamos o nosso currículo da educação escolar indígena para que seja cada vez mais interessante para os nossos estudantes. Tá, falando de organização curricular, nós vamos observar que todas as leis, diretrizes e referências estão sistematizadas nas nossas matrizes curricular intercultural de referência. Nós temos a primeira matriz, que é do ensino fundamental, de 1º ao 9º ano, que tem se tornado a vida das escolas indígenas desde 2014. Então, essas matrizes vêm se perpetuando e mostrando mudanças de acordo com as leis que estão sendo implementadas. Nós temos o ensino fundamental, de 1º ao 9º ano, que tem uma carga horária específica, que não foge da legislação. Temos as especificidades nas áreas, por exemplo, linguagem. Nós temos a língua indígena, a língua portuguesa e conhecimentos tradicionais. E vocês poderiam perguntar, professor, mas onde está a especificidade? A especificidade está nas palavras, está no contexto de cada área de conhecimento, está no contexto de cada componente curricular. Um exemplo, nós temos língua portuguesa e conhecimentos tradicionais. Essa palavra, conhecimentos tradicionais, vem buscar a realidade das escolas locais. O povo Mura, o povo Cocama, o povo Dessano, o povo Tucano, cada um vai trabalhar dentro da sua especificidade a matriz na sua escola. Isso vai estar presente no seu PPP, nos seus planos de aula diariamente. Nós temos a segunda matriz, que fala do ensino médio. A matriz do ensino médio, ela possui a carga horária específica de acordo com a lei dos territórios, que ultimamente tem cobrado. Temos a carga horária de acordo com a carga horária do ensino regular das escolas indígenas. Então, não existe diferença, não tem pouco e nem menor carga na nossa matriz curricular do ensino médio. Temos uma matriz que tem a base comum, onde nós podemos classificar todos os componentes curriculares que fazem parte da BNCC. Temos na área de linguagem, temos das ciências humanas, temos matemática e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Em todas essas áreas de conhecimentos, temos os componentes curriculares e as suas especificidades. Além da base comum que nós temos os itinerários formativos, que são os aprofundamentos de conhecimentos. Nós temos uma carga na área de linguagem, temos uma carga na área de matemática, ciências da matemática, ciências humanas e bem-viver. Entre esses componentes que nós temos como itinerário formativo, nós vamos ter diferenças, exemplos de projetos, exemplos de atividade que o professor pode tomar como princípio para realizar suas atividades dentro do seu processo de aprendizagem pedagógico na escola em que atua como professor. A terceira matriz nós temos, que é a estrutura curricular do ensino médio plurilingüe. Essa estrutura trata especificamente da escola de tempo integral. Nós temos apenas uma escola no estado do Amazonas que é de tempo integral, que pertence ao território indígena Alto Rio Negro, na comunidade de Iaueretê. Essa matriz também tem uma especificidade por ser trabalhada vários povos, várias línguas. Em consulta aos povos, eles definiram
que essa matriz receberia o nome de Estrutura Curricular do Ensino Médio, Escola Estadual Indígena Plurilingüe. Nós temos as áreas de conhecimento, temos uma resolução que dá legalidade para que aconteça esse processo de ensino nesse território, e nós temos os itinerários de aprofundamento, que também trata da especificidade, onde trabalhamos o projeto de língua, trabalhamos as línguas e suas tecnologias, a matemática e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, trabalhamos também a matemática e suas tecnologias, e nós temos projetos contemporâneos, onde essa escola de tempo integral poderá desenvolver projetos específicos à sua realidade, seja de economia, seja de projeto do bem viver, seja de horta, seja de artesanato, algo que possa vir a fortalecer essa escola de acordo com a realidade que pertence à comunidade. E essa organização curricular de que falou a nossa colega Cristina, ela vai orientar as práticas dos professores em sala de aula. E isso é importante porque quantas práticas pedagógicas nós exercemos nas nossas escolas para que a nossa educação se torne cada vez mais equitativa, para que nós possamos buscar a equidade, portanto, né? E nós precisamos nos aprofundar, nós precisamos conhecer e nós precisamos fazer valer os nossos conhecimentos na prática. E nós vamos refletir um pouquinho mais sobre essa prática, né, na nossa escola e nessa jornada pedagógica. Construindo práticas pedagógicas para a equidade educacional. As escolas indígenas precisam ser espaços onde saberes indígenas dialogam com os saberes não indígenas. Nós sabemos que a nossa realidade hoje, ela demanda que nós venhamos a dialogar com os povos indígenas, dialoguem com os povos não indígenas, né? Hoje em dia nós usamos celulares, computadores, dominamos a escrita ocidental, e esse processo justamente é o diálogo intercultural de que falam os princípios da educação escolar indígena, né, também. Esse diálogo deve valorizar os conhecimentos ancestrais, ressignificando-os conforme as necessidades dos povos e conforme o princípio da equidade, de maneira que todos os estudantes tenham não só as mesmas oportunidades, mas também as mesmas condições para aprender, participar e intervir com criatividade e autonomia dentro do seu próprio contexto. E é essa autonomia que tanto buscamos na nossa atualidade. E para demonstrar algumas práticas importantes que deram certo na nossa educação escolar indígena, nós vamos apresentar alguns exemplos de práticas curriculares dos professores na nossa região, na nossa educação escolar indígena. Esse ano de 2025 ocorreu, né, o primeiro festival de literatura indígena na terra indígena Quatá-Laranjal, e esse festival foi organizado pelo Conselho de Educação Escolar Indígena da Escola Esther Cardoso. Como vocês podem ver nas imagens, essa é a Escola Esther Cardoso, fica localizada na aldeia Quatá, Rio Canumã, Borba. Essa imagem é da fila, né, para o almoço, né, porque na nossa jornada, nas nossas atividades pedagógicas, não pode faltar comida. Aqui tem a outra imagem do primeiro Festival de Literatura Munduruku, da terra indígena Quatá-Laranjal. Essa imagem é de abril de 2025, né, tem a fila, mais uma vez a fila do almoço, aqui é a aldeia Quatá. Temos a quadra de esportes, que foi ambiente, que foi o espaço onde as crianças, os jovens, as lideranças, os anciãos puderam dialogar em torno da literatura indígena, porque esse é um projeto da literatura indígena, atendendo à Lei 11.645 de 2008, uma lei que já vimos agora há pouco. A última imagem é do encerramento do festival. Nessa mesa consta a gestora da Escola Estadual Esther Cardoso, a Denise Coelho Cardoso, as lideranças, anciãos, todos participando para discutir, pela primeira vez na história do povo Munduruku e da Escola Esther Caldeira,
a literatura indígena. Como essa literatura ela pode ajudar pode ajudar o povo a afirmar sua própria cultura. Porque é pela literatura também, nessa compreensão, que a sociedade, o povo munduruku, apostou. E a escola também apostou. Porque é um projeto do Fundo Podale que teve origem, inclusive, com um projeto da FAPEAM, né, do PRODEB, nos caminhos da literatura indígena, também, que foi no âmbito da Escola Esther Cardoso. Então, é uma prática que ajudou os estudantes da Escola Esther Cardoso e os professores a produzirem material didático para a própria escola, né? Crônicas, quadrinhos, contos, poemas, né? Resenhas, foram produzidas no âmbito do primeiro Festival de Literatura. E esse material está, claro, sendo trabalhado para ser publicado, para que possa servir à comunidade escolar e ao povo munduruku de modo geral. Outra prática exitosa aqui do professor Lisandro, né? Vocês estão vendo aí, o professor Lisandro foi premiado, inclusive, com essa prática exitosa na escola estadual indígena Almirante Tamandaré, em Tabatinga. Esse projeto do professor, pelo programa Ciência na Escola, o PCE, FAPEAM, o edital 02/2024. O título do projeto é Ética e Cidadania na Formação Política e Filosófica do Povo Maguta, da aldeia indígena Umariaçu. O professor veio para Manaus, recebeu o seu prêmio, porque é isso, nós precisamos fazer valer a nossa educação, nós precisamos promover a reflexão, né, o ensino dentro das nossas escolas, e os professores vêm fazendo isso, né? E, para concluir a nossa jornada, nós temos a frase do professor Lisandro Barbosa. O que o professor disse? Fazer um projeto dessa natureza é dar voz aos povos da floresta, não somente aos indígenas, mas também aos ribeirinhos. Vivemos em Tabatinga, numa região de tríplice fronteira, então o alcance é amplo. Na prática, realizamos uma troca entre culturas, chamamos a atenção para a valorização da nossa ancestralidade. Lisandro Barbosa. E você, professor, o que você está propondo hoje na sua escola? Nós estamos na Gerência de Educação Escolar Indígena esperando as suas imagens também. Né? O que você está propondo, o que você está planejando para que nós possamos alcançar a equidade? Né? Será que nós estamos atendendo ao chamado ancestral? É justamente fazer com que as vozes dos nossos ancestrais possam ser refletidas nas nossas produções atuais. Isso é muito interessante, apesar de todas as dificuldades que nós temos, mas aí, como vocês conseguiram perceber, nós temos exemplos de como é que nós podemos avançar com a nossa educação, como é que nós podemos propor para tornar a nossa educação cada vez mais interessante para os nossos jovens, porque no final das contas é por eles que nós estamos trabalhando, é por eles que nós nos dedicamos, é por eles que nós fazemos a nossa atividade valer a pena. Né? Então, fico aqui com as referências da nossa jornada pedagógica da educação escolar indígena. Só reforçando que todo esse material vai estar no portal Saber Mais, da Educação Escolar Indígena, do portal da SEDUC, né? Você poderá obter informações documentais, folder, revista informativa, a matriz vai estar inserida lá, e temos documentos orientadores que poderão nortear a sua prática pedagógica. Lembrando que a nossa matriz ela dá autonomia para que a escola possa construir o seu projeto político-pedagógico específico. Dentro desse processo, inserir todas as suas ideias, como o professor Itanás já informou, e o resultado é que nós queremos publicar aqui nesse portal no final do ano, das experiências exitosas da educação escolar indígena nos territórios etno-educacionais. E aqui encerramos a nossa jornada pedagógica 2026. Agradecemos a nossa secretária, Arlete, a nossa secretária pedagógica, a Georgette, e espero que
esse ano de 2026 seja próspero e que possamos alcançar muitos resultados na nossa educação escolar indígena. Quero agradecer também ao nosso gerente, professor Sansão, e ao nosso diretor do departamento, Rafael. Agradecemos a oportunidade de poder contribuir tanto com as escolas como o nosso departamento.